Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é aquele quadro esperado, desejado, o Dopaminas, que virou podcast e também está em todas as plataformas, Spotify. Você pode se divertir, só escutar, mas também pode assistir à gravação do nosso episódio aqui no canal Nada Trivial. Então, vou chamar já já a nossa âncora, Ana Flávia Ribeiro, para tocar esse episódio incrível e ela já vai contar qual é o tema. Solta a vinheta. Boa noite, aqui é a âncora, a pesada, Ana Flávia Ribeiro. Seguinte, episódio número 3, Dopaminas, quando a filosofia encontra a neurociência e a tecnologia para discutir aqueles temas ardidos. Rapidamente, senão vocês vão acabar decorando, então vamos repetir. Nossos combinados. Primeiro, estado de suspensão de crença. O que significa? Você pode não gostar do que você ouvir, você pode não concordar, mas pelo menos segura, absorve. O que fizer sentido, vai pro bolso, que não fizer sentido, vai pra lata do lixo. Segundo, eu e a Carla, a gente se ama. Sim, que não significa que a coisa não pode subir de temperatura de vez em quando, né, amiga? Você tá de mau humor, cansada hoje, que o dia é longo. E a gente escolheu, entrando muito rapidamente. Vamos falar o tema? Vamos, né? Bora. Gente, seguinte. A meritocracia. Isso é um tema dos mais pedidos pelo pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. A gente abriu caixinha, a Carla abriu caixinha, aquela que sabe como é que faz essas coisas, né? E vieram os pedidos de temas. E lá, segundo lugar galera, vocês vão falar de meritocracia? Então vamos. Vamos falar de meritocracia. E aí, como é que a gente vai fazer, Carla? Podemos fazer daquele jeito? Posso fazer um resumo rápido dos conceitos e pipoco a bola de novo para você? E aí, na sequência, a gente chama os convidados? Os convidados quentíssimos que a gente tem hoje, hein? Isso. Tadinhos, eles estão cansados, né? A gente deixar de canseira nele, mas vamos que vamos. Gente, o que é mérito? Vamos começar, antes de falar de meritocracia, então vamos falar o que é mérito. Vamos definir mérito. Etimologia é uma coisa legal, Carla, né? Eu acho, pelo menos, bota a gente, mais ou menos, todo mundo em cima dos mesmos patamares de discussão. Então, mérito é entendido como aptidão, é entendido como trabalho, é entendido como esforço, é entendido como competência, é entendido como inteligência. Olha que engraçado, mérito funcionando aí como sinônimo de inteligência, como sinônimo de virtude. É uma coisa complicada isso, né? Que é não advindo de um sistema de origem social, sistema de classe, da sua riqueza, da sua reprodução ou das suas relações individuais. E a meritocracia. Então, a gente definiu o que era mérito, né? Agora a gente vai falar o que é meritocracia. Vem do latim mereo, ser digno, merecer, do grego kratos, de força e de poder. Então, meritocracia, a força e o poder e a ligação direta entre ambas as coisas. Então, é um termo polissêmico. Polissêmico é um termo que significa várias coisas. E a meritocracia, na nossa discussão hoje, ela tem algumas encrencas. Então, o primeiro dela, eu já devolvo a bola para você, que a gente só tem 40 minutos, tá? 40 minutos. Princípio de justiça e instrumento ideológico. Faz sentido isso para você? Eu acredito que existe uma discussão para a gente fazer acerca daquilo que rege o regramento, né? O regramento que está por trás de qualificar quem são as pessoas que terão poder. Isso é uma estrutura que vai vir da força física em algum momento, é uma estrutura que vai vir de como as pessoas se relacionam com as riquezas, com a produção de valor, né? Então, e vai vir também deste lugar do esforço, ou deste lugar de quem alcança uma soberania a partir daquilo que faz. Então, é interessante a gente pensar que o poder sempre vai ser debatido ou disputado a partir de algum manifesto. A gente vai colocar um regramento para exercer o poder. E esse regramento pode ser um regramento, então, de distribuição do poder, nas tuas palavras, advindo da força física, Primeiro a advindo força da física, habilidade, nada, né? antes de mais nada, força física. Então, habilidade, que também está ligado, de alguma maneira, a essa questão corpora, né? Gênero, corpórea. Ela ainda está muito expressa no corpo e na manifestação material dessa vida. Tá, dessa potência. Que se expressa como potência. Beleza, certo? beleza. E exercendo poder através disso. Então, a princípio, a gente entenderia como sendo, entre aspas, tá?
De novo, galera, estado de suspensão de crença. Hoje é aspas em cima de aspas, porque vai ser muito fácil distorcer o que a gente está falando. É, a princípio, então, não haveria um entendimento ruim em dizer que o mérito, a força e o poder estão intimamente ligados e alguma coisa que viria inata e inerente àquela conjuminância daquele ser humano, independente de ser um legado conquistado ou herdado. Porque é que eu estou pensando. Então, se eu sou mais forte, eu teria o mérito de ter o poder porque eu sou mais forte. Se eu produzo mais valor, eu teria o mérito de produzir mais valor. Se eu sou um bom líder, eu poderia exercer isso através dessa liderança. E eu acho que culturalmente essa coisa vai transmutando. Beleza, então, mas culturalmente, a princípio, não parece ter nada de errado, porque ela presta, nas tuas palavras, a intrinsecamente, e aí, não tô criticando, nesse momento ainda não tô brigando contigo, eu tô assentando meu caso. A gente está falando aqui de um reconhecimento ou de um tributo, mérito intimamente ligado ao tributo, naquilo que é inerente àquele próprio indivíduo, seja uma habilidade específica, seja um dom específico, ou eventualmente seja uma virtude específica. Então, inerente ao indivíduo. Então, isso é muito importante, porque uma coisa é quando isso acaba transcendendo a relação do indivíduo naquela vida em que ele nasceu e está vivendo, está operando esse seu mérito a partir de si próprio, e começa a ser uma conjunção de coisas herdadas. Beleza. Porque ele está ali, ele tem... Então, vamos lá, vamos falar da herdabilidade de um trono, de um rei, né? Então, porque existe uma sequência sanguínea ali, você transmuta para um outro o poder que você exerceu enquanto indivíduo. Então, você tem um rei, né, que é um grande guerreiro, que vai à frente, que é um líder, que consegue fazer seu povo conquistar territórios, conquistar segurança alimentar, conquistar uma opção de coisas. Então, esse mérito está neste indivíduo que fez essas coisas acontecerem. Aí ele pode transmutar isso para o seu filho. Ok, mas aí é um outro babado que a gente vai entrar, porque aí você está falando do legado, né? Exato. Então, eu estou considerando que enquanto a gente está falando do indivíduo, a gente está falando por enquanto do indivíduo. Brigar, a gente está falando por enquanto do indivíduo, tá? Falando do indivíduo, ele pode, através das suas fortalezas, das suas virtudes, daquilo que ele busca, do enfoque, do desejo, do quanto ele bota de emoção, quanto de força ele bota nas coisas, manifestar alguns tipos de virtudes que seria interessante do ponto de vista social que ele tivesse poder. Beleza, mas vamos continuar indivíduo. Não estou falando do legado ainda, porque quem não se alinha com esse olhar começa a ter algumas coisas, tá? Mas eu queria, antes da gente começar a falar, porque a meritocracia, ela é isso, é um kratos, um mereokratos, né? Então, uma organização de conquista e hierarquização baseada em virtudes individuais. E olha como é falacioso e problemático isso aí, porque a gente vai entrar nessa questão das virtudes e do teu legado. Será que as tuas virtudes são realmente tuas? Será que as tuas habilidades são realmente tuas? Até que ponto você pode dizer, eu faço e exerço porque essa habilidade me pertence e eu sou assim, tá? Mas vamos em cima disso, tá? Eu só queria colocar um... porque você vai brigar... biologia, né? Não, você vai brigar justamente num lugar que é assim, nada efetivamente é do indivíduo. A gente já estava nesse lugar. A gente chega ali. No episódio número 2, para quem não acompanhou, tem um lugar lá disso também, né? Tem. E assim, a crença no mérito, e aí eu vou trazer aqui, depois a produção vai colocar aqui, Michael Sandel, autor desse livro, que é um livro específico sobre meritocracia, a quebra ou a divisão do bem comum, tá? O ataque ao bem comum, professor Michael Sandel, de Harvard, um cara assim, tem uma obra muito potente sobre isso. Ele faz uma pergunta, né? E a pergunta é uma pergunta coletiva, mas onde a gente vai ter que se indagar a questão do mérito individual, sustentando a ideia da meritocracia, tá? Ele coloca da seguinte maneira, que a crença no mérito é a herança psicopolítica do século XXI, esse século que nós estamos. Que a meritocracia é uma visão com origem, e aí eu vou jogar essa bola para você e depois eu vou passar para os nossos convidados para a gente começar a pegar as interferências dele. A meritocracia, ela tem visão com origem no binômio casa e escola. Não tem um lugar mais meritocrático na nossa vida que fale das nossas conquistas individuais e do nosso trabalho de
azeitamento e adestramento social, com tudo que isso implica, que a casa e que a escola. E que a meritocracia se impôs como mais importante princípio de justiça social nos dias de hoje. Mas que ela pode ser vista também com um outro olhar, um caldeirão explosivo de ressentimento, de conflito social, de desvalorização de conceitos morais lastreados pela desigualdade. Estamos com o povo no Zoom aí? Paulinho, você está aí para dar boa noite para a gente? Então, eu vou comprar a tese de como vocês vão desenvolver o tema, passando então primeiramente pelo indivíduo e depois vocês exploram o coletivo. Mas uma das coisas que eu acho bastante interessante que a gente deve considerar quando vocês falaram do conceito de herdabilidade é o processo de auto-herdabilidade, porque nós somos aquilo que nos constitui é um conjunto de heranças genéticas e o que que esse babado todo faz, no final das contas, no meio que a gente está, né? E esse meio, por sua vez, ele tem uma variável bastante significativa que eu quero que vocês explorem para que a gente possa entender esse equilíbrio entre o merecimento, que é o conjunto de aptidões e talentos que nós exercemos nesse meio, e o que que o meio permite que a gente como que ele interfere na nossa capacidade de execução desses talentos e aptidões, E né? mais do que isso, né, Ah, Paulo? Quando é que o meio, na verdade, efetivamente inibe ou não um talento? Quando é que esse talento é necessário ou não? E o mérito ele está muito associado a isso, mas acho que a Carla vai poder desenrolar esse babado um pouco. Mas sim, volta para você. ok, e quando você fala sobre uma herança psicopolítica, a gente tem que entender que dentro do contexto das sociedades de mercado, aquilo que é considerado um talento ou habilidade significativa é moldado por pressões de lucro. Então, assim, a gente está falando que aquilo que vai ser considerado aptidão e aquilo que vai ser considerado talento está sofrendo pressão dessa influência de construção cultural. Então, a questão é que, a partir desse momento, você tem uma perda dessa equidade, porque você está falando, olha, nós estamos valorando talentos e habilidades a partir de um critério. Esse critério é justo? Eu acho que essa é uma pergunta bastante significativa que tem que ser explorada por vocês. Porque a gente está falando sobre moldar, por meio dessa psicopolítica, o nosso meio. E segundo, se a gente está falando de um processo de auto-herdabilidade, aquilo que nos constitui biologicamente, a gente está falando que a gente não tem controle sobre isso, que isso é contingencial. Aonde é que fica o merecimento nesse processo? Tipo, nascer bonita, eu nasci bonita, você É, nasceu bonita, bom, eu sou merecedora disso. essa é uma E, excelente pergunta, Paulo. Deixa a Paula, a Carla rodar em cima disso, cara. Você tem tá, duas perguntas aqui que eu acho que ela pode desenrolar um babado. Eu tenho uma visão a respeito disso também, que ela vai muito em cima do John Rawls. Mas vamos ver o que a Carla fala. Bom, perfeito. primeiro tem uma questão que essa história de auto-herdabilidade é interessante da gente pensar, porque a gente está considerando que existem grupos sociais que amealham determinadas características e que eles próprios podem dizer que aquelas características são as mais importantes. Há uma certa. Autoseleção, seleção guiada. Entendeu? No sentido de. Acho que sim e não. Eu acho que assim, nessa questão do herdado, né, do legado genético mesmo herdado, né, a gente também sujeito a algumas questões eternas, né? A beleza que o Paulo falou é uma Então, mas a delas. beleza. A força física, calma, peraí, deixa eu só terminar. A beleza é uma delas, a força física, ainda que a beleza, o conceito de beleza, possa variar. O fato é que o conceito de beleza persiste. Ainda que a força física, a agilidade ou o que quer que seja possa variar de tempos a tempos, existe ainda a questão da força física. Eu não vou entrar nem no mérito de que isso é 100% comprável hoje em dia, né? Dá-lhe bomba, dá-lhe esteroide, dá-lhe botox, cirurgia plástica e a gente compra isso, né? Então, a questão não é nem essa. Existe um padrão qualquer de beleza, existe um padrão qualquer de inteligência, existe um padrão qualquer de força física, que seriam as condições ditas e dadas primárias para exercer essa auto-herdabilidade que o Paulo está falando. Dizer que ela não existe é loucura, é mentira. É negar uma realidade que a gente vive. Ai, esse microfone está caindo, mas vamos lá. É negar uma realidade onde a gente vive. A questão, talvez, que o Paulo peça para a gente explorar, tem outra. Primeiro, eu herdar não faz de mim merecedor de absolutamente nada. Porque,
geneticamente, nem a minha predisposição a aproveitar os meus próprios dons é responsabilidade minha. Eu só consigo aproveitar os meus próprios dons se eu tenho esses dons, que vêm do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha avó, ou seja, dos meus antepassados, e se os meus antepassados e o meu meio permite o exercício desse dom e que eu tenha consciência que aquilo é um dom e que eu queira conscientemente, elaboradamente trabalhar aquele conjunto de dons. Então, em última circunstância, Carla, existe qualquer dom inato e herdado que possa ser considerado como uma virtude intrínseca? Não, o que eu acho que existe, sim, são qualificadores. E esses qualificadores são sociais, quer dizer, socioculturais, porque falávamos agora há pouco. Então, beleza vai transitando. O que é bonito modifica-se. O que é potência física modifica-se. O que é resiliência modifica-se, né? Qual é o conceito de cada uma dessas coisas pode ir modificando do ponto de vista cultural. Mas sempre haverá um grupo que, por deter o poder, acaba tendo uma força determinante sobre o que é esta qualificadora. Então, aquele seriado 3%, você assistiu? Assisti. É brasileiro, etc e tal, e lá está próprio, está dizendo isso aqui. Existe um grupo que vai dizer quais são as características que vão ser selecionadas. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acho que isso é blá 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 para jogar para a galera. Eu acho que esse grupo, ele é tão modelado pelas pressões quanto ele modela as pressões. O que não significa que não exista a força do grupo, tá? É isso que eu estou dizendo. Mas Eu tô a minha querendo preocupação é o considerar. indivíduo, não é o grupo. É o indivíduo Perfeito, mas o acreditar. indivíduo, tão logo ele reconheça que ele consegue afinar suas expressões, eu não digo nem a sua existência, porque é possível que a gente seja uma coisa intimamente e a gente expresse outra que será qualificada como mérito, certo? Hum. No sentido, eu sou uma pessoa que aqui dentro tem uma variedade de pulsões de ira, sou irritada, muito fácil me deixar irritada e tal, mas em algum lugar estão dizendo que você deve ser empático, suave, harmonioso, então eu vou procurar moldar minha expressão de existência a alguma expectativa para poder ser qualificado, para receber um selo de que eu tenho algum tipo de mérito naquela sociedade específica naquele momento. Então, o indivíduo também vai procurar moldar o seu comportamento através dessa régua. Então, nem sempre será selecionado pelo que de fato o indivíduo herdou, mas também pelo que o indivíduo escolhe expressar baseado por essa pressão que ele está recebendo. A gente não entrou ainda no contexto do livre-arbítrio na questão disso, né? Por que e a questão da alterabilidade que o Paulo colocou roça muito isso. E a pergunta que eu te fiz lá atrás, ela é mais profunda do que essas questões, porque uma é você receber um conjunto de dons legados, seja beleza, seja força física, seja predisposição intelectual e até mesmo grana, né, para poder orquestrar. Segundo é você estar no ambiente. Terceiro é que os seus dons te permitam ter a consciência de que aquilo que você tem é apurável, é moldável, é evoluível e que por conta entra aí o teu esforço, a tua vontade, etc, etc. Que a minha pergunta, e aí eu queria chamar o Marcelo para ver o que ele acha a respeito disso, que a minha pergunta é que ela não é tão sua também, porque o próprio fato de você conseguir exercer os teus dons, imagina um cara, um homem e uma mulher que nasceu rico, bonito, inteligente, cheio da grana, de classe média, média alta, branco num país racista, como é o Brasil, e ainda assim opta por não desenvolver aquilo. O cara ou cai na droga, ou bebe, ou etc, etc. O que vão dizer dessa pessoa? Que ela não soube aproveitar e exercer as oportunidades que ela tem. Ou seja, que ela não fez jus à posição e à justiça social. Imagina que isso se dê naquele homem ou naquela mulher por uma impossibilidade, inclusive, neuroquímica, de estar configurado para exercer seus dons. Ele não tem prazer no exercício daqueles dons. Ele não conhece relevância no exercício daqueles dons. Vou ter que meter uma pausa aqui. Você meteu uma neuroquímica aqui do nada, tipo, como sendo determinante de alguma coisa? O que eu quero dizer é que pode haver, inclusive dentro daquele indivíduo, algum vetor que diga, que impeça, ou onde ele não veja valor no desempenho daquele dom. Ele está desprovido daquilo.
o mérito dele é maior ou é menor, apesar dele ter dado todo aquele balde de oportunidades? Se ele simplesmente não tem o gatilho que liga e desliga a vontade dele seguir por aquele caminho. Sim, mas aí você está atribuindo. Você vai valorar, só me diga se é isso mesmo, porque se eu entendi certo, você vai valorar as pessoas, não obviamente pelo que elas herdaram, que eu também concordo que não é o caso, mas pelo quanto elas querem ou não explorar os seus Ou, talentos. ou quanto elas querem isso, o quanto elas Aí, querem o que elas podem. então, Exato. de alguma forma, Eu não estou valorando nada, eu estou voltando isso para você. de alguma forma, então continuamos com alguma meritocracia. Certo? E é muito em cima disso, e é isso que eu queria comentar com a galera. Existem blocos de meritocracia quando a gente fala aqui. Ficou cafone, fora da moda, dizer que eu sou herdeiro, né? Eu nasci rico, filho de rico, sou herdeiro, e que por conta disso, as oportunidades que eu tenho é do meu pai e da minha mãe. Então, qual é o discurso em cima disso? Sim, eu herdei, mas eu tive como fazer, eu tive vontade, eu me apliquei, eu me dediquei. E a própria vontade de aplicar e dedicar, eu coloco em xeque também, porque ela não necessariamente é sua. Sim, é isso que eu ia dizer. Não obrigatoriamente dá para separar aquilo que foi produzido em você como estímulo, interferência, discurso, storytelling, as fábulas que você ouviu, entendeu? Podem mobilizar as forças emocionais que irão fazer com que você compre ou não aquele comportamento para desenvolver aquele tipo de virtude ou aquele tipo de Então, qualidade. se a tua beleza não é tua, ela é herdada, ela é gene legado. Se a tua inteligência é tua, não é tua, ela é dado, ela é legado. Se o teu ambiente não é teu, ele é dado, ele é legado. E se a tua própria vontade pode estar sujeita a distorções que não são dadas, são legadas, cadê o mérito do indivíduo? Então, mas olha só, eu posso nascer bonita, mas eu posso não me cuidar. Uhum. Então, eu não vou parecer tão bonita quanto eu poderia. Posso nascer com uma genética de inteligência forte, mas eu não tenho escolaridade, ou porque eu não tive acesso, ou porque eu não quis, e eu não desenvolvi as chamadas funções executivas, a minha inteligência, que poderia ser colossal, fica apequenada. Depois eu ganhei, nasci numa família rica. E eu posso simplesmente jogar o dinheiro fora, certo? Tudo isso pode acontecer. Não obrigatoriamente Uhum. ter herdado Uhum. garante que eu expressarei Uhum. aquela possibilidade. Então, sempre vai, olha só, que loucurinha, sempre vai depender do indivíduo o que ele vai fazer com o legado dele. Então, a gente poderia começar a calcular que o mérito estaria em ser capaz de fazer valer aquilo que você herdou, o que quer que seja que você Então, tenha herdado. não concordo. E Tá aí, bom? não, e sabe por quê? Mas por quê? Porque aí você coloca a questão da mérito intrinsecamente ligada ao livre-arbítrio. Isso é quase uma teologia da salvação. As bases da meritocracia, elas se confundem com a ética protestante. Elas vêm da mesma raiz. Por que isso acontece? Você pega ali no pré-iluminismo, durante o iluminismo, a ética protestante colocava o quê? Ela expressava. E aí isso vem muito dos jansenistas, tá? Começa muito isso nos jansenismos, que foi uma heresia francesa ali por volta do século, acho que 14, 15, que fala que a graça e a salvação, elas são divinas. Elas não são exercidas se Deus não permite. Elas não são herdadas se Deus não permite. Caraca, e agora a casa caiu de uma maneira, né? Então, peraí, presta atenção. Elas não são exercidas se Deus não permite. Elas não são herdadas se Deus não permite. Ou seja, a salvação, ela é intrinsecamente um dom legado. Eu estou te dando as raízes éticas da protestante. Sim, Eu não estou afirmando que isso é certo ou não. E é importante que a gente coloque aqui esse fio. Muito da meritocracia, ou grande parte da meritocracia, tal e qual nós entendemos hoje, ela se confunde com o mercado, neoliberalismo, que tem as suas raízes psíquicas cravadas na ética protestante. E a principal pergunta, a principal dúvida, a principal angústia da ética protestante básica, original, essa que falava da graça e salvação, era a eterna dúvida do quanto eu controlo do meu destino. E o diálogo com o divino era, se eu achar o meu propósito e se eu nele me fixar, eu vou ter uma vocação. Poder fazer, olha, não é o fazer, é
O poder fazer é uma manifestação de estar entre os eleitos. Não é o resultado da sua ação que te colocava entre os eleitos. É meramente o poder fazer te colocava entre os eleitos. Olha como O isso manifesto do fazer, aí é era do indivíduo? consequência. Aí é do indivíduo? Era consequência da graça e da salvação. A graça e a salvação não estavam no resultado das tuas ações. A graça e a salvação eram expressas quando Deus te dava condição de fazer. Por isso que os puritanos e a ética protestante são tão importantes dentro desse conceito. E o que houve foi uma lenta distorção desse conceito vivida ao longo dos últimos séculos. A gente coloca o surgimento da meritocracia cravado com a ideia da salvação, mas não a ideia da salvação dada pelo resultado, pelo sucesso, que é o que a gente tem hoje, que é o que eu quero que o Marcelo comente com a gente, mas pelo simples e mero fato de você poder fazer. Poder fazer te coloca entre os salvados e os eleitos, e não resultados das tuas ações. Marcelo, pergunta para ti, coração, como é que você vê isso? Dá para separar a diferença entre mérito e sucesso, tendo essa raiz cravada lá atrás? Oi, Aninha, tudo bom? Tudo, coração. É, eu acredito que o mérito, a palavra mérito, o conceito mérito, ela está muito ligada à conquista. Acredito assim que você, né, nascer branco, rico, bonito, inteligente, é viver na vida no modo easy. E a vida exige mais do que isso, assim. Eu acredito bastante na questão da conquista relacionada ao mérito. Vocês falaram tantas coisas assim, a cabeça da gente fica explodindo, né? E não, transforma, parece um milkshake, assim. Porque assim, um indivíduo totalmente qualificado, mas no lugar errado, ele não vai ter o mesmo mérito. Então, o ambiente onde ele está inserido tem um ponto importante nisso, as habilidades que ele desenvolve. Tem coisas que você consegue desenvolver, inteligência, você pode nascer inteligente, mas você é uma qualidade que você desenvolve. Beleza. A beleza ela tem um limite também, assim, não é todo procedimento estético que vai te transformar. Se eu quiser me transformar hoje num Brad Pitt, Ah, eu você não está quase acredito lá. Mas a pergunta que eu quero te fazer é outra. Se você consegue ter consciência que você tem os teus dons e que você vai sim, executar os teus dons, se você consegue executar aquilo, você pode ter sucesso ou pode não ter sucesso. Mas o sim, mérito, ele é jogado num outro patamar. O mérito está jogado no fato de você tentar, no fato de você reconhecer que você tem aqueles dons e tentar. Então, a meritocracia, ela passa para um outro patamar. Eu não estou conversando do teu legado, eu não estou conversando do teu resultado. Eu estou jogando de volta para você a responsabilidade sim, de você se apropriar. E aí o sucesso, ele é colateral, ele é consequência, ele não entrou aqui no jogo. Se você vai ganhar dinheiro, não, se você vai construir uma sim. fortuna, etc, etc, são outros 500. Mas o fato de você ter os dons e não tentar te coloca como um indivíduo desprovido de méritos. É isso mesmo? Eu concordo com essa afirmação, Você sim. é careta, você Concordo com é essa. careta, você é careta protestante, cara. Vocês Não, protestantes no mas eu, século. mas eu concordo, porque tá totalmente conectado com o esforço, nesse caso. O mérito ele vem através desse esforço. Até se você for colocar na pirâmide de Maslow lá, na parte de sobrevivência, Uhum. se você for colocar na parte de sobrevivência, você vai ter isso. É o mais apto ali e tem que ter o esforço, tem que ter a vontade de transcender, passar esse espaço. E se eu não tenho Eu, vontade, então, e se eu não tenho vontade, ou se eu tenho uma anomia, uma falta de vontade, isso me coloca entre as pessoas que estão Os sem losers. mérito. São os losers, é isso? Sim. Eu sou um loser. Mas essa é a régua. olha, é- essa, Beleza, né? é, essa régua, quando você fala, é lógico que tem pontos, quando você fala de economia, quando você fala de. é, cada ponto acho que vai dar um retorno um tanto quanto diferente. Mas no conceito geralzão, eu acredito nisso sim.
E que tem um problema, Acho né, que faz Marcelo? sentido. As pessoas estarão em diferentes distâncias da capacidade de realizar, né? E o esforço vai ser relativo. Para algumas pessoas o esforço vai ser muito menor e, portanto, a pessoa pode Sim, acreditar que ela é capaz de conseguir. E para outras que sim. estão muito distantes da possibilidade de alcançar aquele resultado que é colocado como resultado desejado, é muito mais difícil dela levantar dentro de si essa vontade. Então, nós estamos É, o dizendo que vai assim, diferenciar uma de outra é a habilidade, a força, por exemplo, quando citaram. São as ferramentas que ela tem para utilizar. Eu tô horrorizada com o que vocês estão falando. Eu tô horrorizada. Eu tô literalmente horrorizada. Marcelo, quando a gente sair do estúdio, eu vou sentar a mão na sua orelha esquerda, cara. Porque Eu, olha a premissa do que vocês estão falando, né? Vocês estão colocando que para um indivíduo suceder, não, né? eu não estava concordando com o que ele estava dizendo, eu estava justamente reforçando a ideia para mostrar o quão É absurda ela é, perigosa. Ela é quão perigosa ela é. perigosa. Ela é Porque eu estou dizendo perigosa. que todas as pessoas têm a mesma chance de sentir vontade. Então, eu estou tentando democratizar uma coisa que não é democratizável, que é a possibilidade do indivíduo acreditar que, diante do que ele tem, diante do que ele vive, diante do que ele herdou, ele é capaz de atingir essa excelência que o colocará na condição de winner. Desde que ele seja Sim, mas tocado pela. nesse caso não vai atingir, não vai, só ter a vontade, então ele não vai atingir. Não basta você querer fazer alguma Então, coisa. ele não tem mérito, é isso que você está dizendo. Mas então, para ele não tem mérito, como? Para quem tem o legado não tem mérito, como? Para quem tem o legado e sua vontade não tem mérito, como? Para quem tem o sucesso não teve a vontade, não teve legado, não tem mérito. Gente, o preceito da meritocracia, nas próprias palavras de vocês, está quebrado. Ele está quebrado, porque em nenhuma das três circunstâncias da tripartite ele se justifica. Ele não se justifica. Se eu herdo, se ele é meu legado e eu não tive o esforço e eu não tive as condições iniciais, ele não é. Ele é sucesso, ele não é mérito. Se eu tenho as condições dadas iniciais e o resultado final, mas eu não tive vontade, ele não é mérito nenhum, porque vocês estão setando a vontade como sendo Por que que a eu me equivalência. enfiei nessa... Por que que eu estou enfiada nessa história que eu não sei, mas tudo bem, segue o jogo. Bom, Marcelo, segura aí o tranco. E aí eu queria, então, Tá Carla, bom. voltar aí para ti. Se sucesso é prova de merecimento, em teoria, né? Porque a gente está falando aqui, quando a gente coloca a meritocracia como um pré-req para conquistar o sucesso. A bondade recompensada com sucesso, normalmente, ou pelo menos deveria. É uma maneira de ultrapassar o quê? O acaso. O problema da meritocracia é que nós, como sempre, estamos tentando lutar, justificar, encontrar coerência na contingência incontrolável, que é aquilo que o Paulo falou. Isso é Tem absolutamente três acasos. perfeito, né? Pois é. Só que a gente se justifica, olha para a gente na frente do espelho, e mais do que isso, se eu tenho pensamento de poder, que é a coisa que a gente mais ouve, se eu tenho incentivo à responsabilidade, que era isso que o Marcelo estava colocando, certo ou errado, ele está colocando certas virtudes aqui, a apropriação da responsabilidade como pré-req. Eu coloco o quê? Eu desloco forças que estão além do meu controle para a zona do variável controlável. Eu passo a ter controle em cima daquelas coisas. Eu diria o seguinte, que olha só, eu acho que é Nassim Taleb que fala isso, no livro, acho que Skin in the Game, Pele em Risco. Ele vai dizer o seguinte, que a gente não ouve, a gente não dá ouvidos, a gente não inquire, a gente não questiona o cemitério. Certo? Certo. Então, o fracasso, a gente não vai lá olhar o porquê que fracassou. Certo. A gente fica perguntando para quem teve sucesso, Por que ele por sucedeu? que teve sucesso. E aí, a gente vai qualificar algumas atitudes, algumas coisas que a gente acha que estão relacionadas a esse sucesso. Perfeito. Só que a gente não sabe dizer, porque a gente não pergunta, se alguém lá do cemitério, algum loser, teria essas características que foram atribuídas ao sucesso. Certo. Porque a gente está fazendo um recorte assim, isso aqui É é sucesso. comum ao sucesso. Uhum. Mas a gente não sabe dizer se vontade, perseverança, resiliência, antifragilidade está também em quem está no cemitério. Perfeito. Certo? Certo. Então, nós estamos fazendo uma analogia unicaudal, essa estatística está toda equivocada, porque a gente está forçando um resultado de correlação entre esforço,
disciplina, foco, todas essas Vontade, características, né? vontade e tal, Vontade. com a possibilidade do sucesso. E não ouvir o cemitério é justamente não entender aonde esse acaso que você está Joga o papel trazendo dele. joga dados. Então, essa história do jogar dados é assim, eu acho que eu poderia narrar aqui algumas boas circunstâncias onde eu acho que eu dei sorte, absoluta sorte, Mais sorte que juízo, né? muito mais, e algumas circunstâncias em que eu dei azar, em que era para ter dado certo e não deu. Mas você consegue olhar, Independentemente das minhas virtudes ou mas você das consegue minhas olhar para o espelho e habilidades. bater no peito e dizer, tive mérito nisso? Não. Eu sou uma pessoa que não acha que foi mérito. Por exemplo, contar um caso rápido. Eu fui fazer uma prova para entrar na pós-graduação. Fui fazer uma prova cabeluda. Era uma prova que caía todo o livro de farmacologia, 1.400 páginas de farmacologia em uma única prova, para eu conseguir uma vaga de pós-graduanda no curso de farmacologia da USP, certo? Uma prova cabeludíssima. Só que ela era assim, existiam 4 blocos de questões, 5 questões em cada bloco. Então, 20 questões. E eu teria que responder uma questão de cada bloco. Certo? Eu bati o olho na prova e existia uma questão em cada bloco que eu sabia. Eu não sabia mais do que 4. Eu só sabia 4. Sorte. Sorte! Sorte. Eu tirei 10 na prova. Sorte. Aí, sentei na frente da professora, ela falou assim, você é um gênio. Eu falei, não, eu sou muito sortuda. E contei para ela o que tinha acontecido. E ela, você é humilde. Toda vez que você vai dizer foi sorte, as pessoas vão te chamar de humilde. Quando você vai dizer que foi azar, vão te chamar de vitimista. Só que a gente esquece que a natureza, a sociedade, a vida joga dados. Chamar o Serginho agora para falar. Serginho, chega aqui. A minha preocupação, a gente estava tendo um papo quente antes da... ele, você e os nossos convidados aqui em off. Gente, aliás, se vocês quiserem participar do Dopaminas, manda mensagem para Carla que ela está selecionando novos convidados, tá? É com ela. Mentira, não sou comigo, não. É ela. É com ela essa história. Ela foge das coisas. E aí o Serginho, que é o nosso brother, é um querido, que a gente conversa há muito tempo, a gente estava conversando sobre outras coisas. Estava conversando sobre o mercado do luxo, moda, que é o que o Sérgio gosta. E o Sérgio estava falando, ele foi provocado pelo Ulisses, que também está aqui, que vocês vão conhecer daqui a pouco, sobre algumas questões do mercado da moda e do luxo. E aí, a pergunta que fica e aí eu queria que os nossos convidados entrassem, o Sérgio, no telão rodasse o Sérgio aqui. A pergunta que eu queria fazer para o Sérgio é, se o sucesso faz parte do processo dele, de responsabilidade dele, o fracasso, quando ele acontece para o outro, não para si, é responsabilidade dessa pessoa também, Sérgio? Desculpa, repete de novo que eu não entendi. Se o teu sucesso é tua responsabilidade, o fracasso do outro, pelo fracasso dele, também é responsabilidade dele? Perdedores hoje, eles estão no mundo porque eles não tiveram vontade suficiente, porque eles não são adaptativos, porque eles não entendem o mundo globalizado, ou por uma questão de acaso eles estão no lugar onde eles estão? Eu acho que é meio que a Carla acabou de falar. Eu acho que também passa na questão da sorte. Porque qual o mérito que eles teriam de estar ali? Entende? Tipo, não tem um mérito mesmo. A meritocracia, para mim, é muito confuso, porque eu fico pensando, por exemplo, eu tive um restaurante, tive uma revista, tive uma balada. Foi mérito meu? Não. Eu conhecia pessoas certas, tive o apoio da minha família, estava nos momentos certos, tinha um namorado muito poderoso, que me colocou nas rodas certas e eu consegui montar tudo isso. Foi sucesso por quê? Porque eu consegui, através dessas pessoas, levarem elas para o restaurante. Tem mérito? Não tem mérito. E, Sérgio, Então, como é que você lida Oi. com o ressentimento que o fracasso provoca quando a gente glorifica o sucesso através do mérito? Porque a gente vem do fracasso mesmo. Acho que cada vez que eu sou um fracassado a cada momento que eu consigo Somos dois, meu amigo. Eu sou um fracassado quando eu falo que eu não envelheço porque eu tenho uma genética ótima. Mentira. É mentira. Olha o meu fracasso.
eu tenho uma pele ótima, porque desde quando começou o Botox, eu era casado com um dos maiores dermatologistas do Brasil. Ai, que E ele inveja. fazia tudo em mim. Então, isso é um fracasso, eu não assumir que eu tive uma prevenção do Botox, mas que então eu fracasso em não querer contar a verdade e falar que eu tenho a pele que vem de uma genética que eu herdei. Então, assim, eu acho que é isso. Mas Eu acho que qual seria, eu acho a América. qual seria o Desculpa. orgulho? Por que sentiríamos orgulho pela genética que recebemos? Porque ela está associada à beleza, à perfeição. É quase você ter condições de tocar no belo. Então, quando você é reconhecido pela sua pele, pelo seu corpo, pelo seu comportamento, é quase que você virar uma pintura protegida por um vidro como Mona Lisa. Você quase que toca no belo. Então, o tocar no belo te traz essa sensação de pertencer a essa burguesia que criou e validou a meritocracia. Por quê? Se eu sou considerado belo, eu já saio de um grupo. Mas eu não sei se eu estou falando besteira. Vocês falam tantas coisas boas aqui que de repente eu posso estar falando uma bobagem. Mas eu penso isso. Eu acho que sempre vai haver essa questão da meritocracia para poder reconhecer que você é mais que alguém. E, Serginho, deixa eu te É, perguntar uma coisa. Você que está sempre no meio do pessoal do Jet Set, e em rodas bastante potentes, econômica e financeiramente, eu tenho um problema porque eu trabalho, acho que a Carla também, a gente trabalha diretamente com muitos líderes, muitas pessoas que construíram ou suas empresas, os seus legados, etc, etc, acreditando firmemente que elas estão obtendo o que elas estão obtendo pela batalha, pelo sofrimento e por causa do mérito. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer, que não apreende essa galera, a pergunta é compreensível ou é justificável que uma pessoa que nasceu bela porque herdou seus dons, é inteligente porque herdou seus dons e tem uma boa vida porque herdou seus dons, está sentada numa posição, seja de CEO, de presidente, de diretor, de herdeiro, etc, etc, seja recompensada desmedidamente pelos dons que lhe foram transmitidos. É justo isso? quem vai falar que não é justo? Difícil, hein? Quem vai falar que não é justo? Qualquer pessoa que esteja disponível para quebrar a ideia de que uma sociedade só se organiza através dessas relações de vitória e de derrota. Se a gente Ou organiza a sociedade por essa percepção de que alguns vão ganhar e alguns vão perder, isso, por princípio, impõe a gente a necessidade de criar uma regra. E isso a gente, vou ter que voltar lá, que a Ana fica pé da vida comigo, mas eu sou obrigada a voltar a pensar que isso é estrutural, em diferentes grupos sociais, não obrigatoriamente só em humanos. Se você estiver lá no meio de, sei lá, de um grupo de mamíferos, a força vai ser imperativa. E se você tiver um grupo de peixes, sei lá, nadar contra a corrente vai ser imperativo. Quer dizer, sempre vão existir características que selecionarão aqueles que vão se adaptar e que terão melhores resultados. Eu acho que a grande questão é como cultura nós estarmos definindo quais são esses regramentos a partir de um conjunto de poderes. Isso é Darwin, né, Serginho? O que a Carla está falando em últimas circunstâncias é quase um adossamento do darwinismo, que fala, né? Porque dentro do darwinismo fala-se muito, né? Os mais aptos. Não é os mais aptos, né, Carla? A expressão está errada, né? São os que mais se adaptam. São os que mais se adaptam. E mais adaptado pressupõe uma carga, etc, etc, que é uma carga genética. Veja, pressupõe, uma carga genética. sempre vai existir um conjunto de regras, sejam elas dadas pela natureza, pelo planeta, pela temperatura e tal, porque tem isso, né? Os animais vão ter que brigar com o planeta, vão ter que brigar com a natureza. Com a natureza, com as condições de vida natural para poder se estabelecer. Envelhecimento está nisso daí, Sérgio. É por isso que me chamou, inclusive, essa atenção a isso, porque os animais eles vão envelhecer naturalmente e nas espécies isso não é problema, para a gente é.
porque o indivíduo tem um destaque. Uhum. Para o animal que está lá na natureza, inserido no seu grupo social, isso não é um problema. Uhum. Ele vive sabendo que será substituído nesse poder, nessa condição, e que aquilo é finito. E, na verdade, ele não vai ter nem consciência disso, ele simplesmente vai viver isso. Né? Como nós temos a consciência disso, nós vamos começar a nortear uma opção de coisas, inclusive, para ficarmos eternos. Parte deste legado e desse mérito é para que, mesmo depois de morta, eu possa continuar sendo reconhecida como alguém que foi meritosa e que teve valores e que teve virtudes, para que eu me eternize de alguma forma. É a imortalidade, é sempre a busca da imortalidade Esse- nesse aspecto. Nesse aspecto está posto. Agora, eu acho que o conjunto de regras, de verdade aí, eu acho que mais do que a gente discutir se é justo ou não, é quem determina, quem dá as cartas de que regras são essas. A Se respeito essas regras podem ser minimamente equilibradas, se né? uma sociedade justa não fosse justamente equilibrar as regras, que de alguma forma eu vejo grupos de ativismos tentando buscar isso, acho que usando o remédio errado, né? Eu tenho uma confusão com essa história de o que o ativismo é capaz de realmente fazer. Mas quando você fala, por exemplo, de grupos que estão lutando pelos direitos do grupo LGBTQIA+, ou a questão do racismo, ou várias questões que são brigas para tentar mudar o conjunto de regras, eu acho que é justamente isso que a gente está buscando, né, Serginho? Se a gente está muito acostumado a viver um conjunto de regras que não é que ela é injusta, muitas vezes elas são até fúteis o suficiente para serem levianas, né? Eu acho que estruturar a vida a partir desses conjuntos de regras que tem a ver com dinheiro, tem a ver com beleza, que tem a ver com força física, tem a ver com desenvoltura física, ser forte, ser musculoso, ser alto, né? Ser alto é uma coisa complicadíssima. Porque ser alto faz uma diferença incrível em como você é percebido. E uma diferença incrível é como você percebe a vida. Vou Exato. contar uma história para você. E- Meu e- marido tem 1,80 m. É. O melhor amigo, 1,90 m quase. O melhor amigo dele tem 1,65 m, 66. E eles estavam num baile de carnaval, estavam na rua, e aí ele queria se enfiar no meio da multidão, e o amigo não, 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 não. Até que o amigo perdeu a paciência com ele e falou assim: abaixa aqui. E fez ele abaixar. Falou: fica 5 minutos aqui. Veja a vida A partir disso. a partir da minha ótica. E era um mar de costas. Porque ele, como 1,90 m, estava acostumado a ver o mundo de cima. E ele falou: nossa, eu entendi. Então, assim, é uma experiência que, se ele não tivesse se dado a oportunidade de viver, talvez ele jamais pudesse ter passado. Mas a questão não é essa, Carla. A questão é que a gente vai ter que bater num outro balaio que a gente está perdendo. E a gente conversa muito sobre isso, eu e o Sérgio. Talvez a gente tenha tempo de fazer o Paulo voltar rapidinho E o aqui. Ulisses? E Ulisses, falta o Lilão. E a Silvinha? Não, mas primeiro Lilão. Primeiro Lilão, que o Lilão está aqui firme e forte desde o começo. A gente está perdendo a capacidade de dissociar o bem comum. A gente está perdendo a capacidade de exercer virtudes. A gente está perdendo a capacidade de trabalhar solidariedade, sacrifício compartilhado e obrigação mútua. Essas são palavras cafonas, né? Que saíram da moda hoje, né? A gente fala hoje em quê? Em habilidades. A gente fala em competências, a gente fala em skills. Você vai me ver batendo isso todo final de programa. Gente, seguinte, skill não, habilidade não, competência não, virtude. Porque o resto dá-se um jeito. Lilão, não sei se você está aí, você está ouvindo a gente, você consegue abrir a câmera e falar com nós? Perdoa a falta de educação das suas amigas aqui, que estão te deixando para o finalzinho da conversa. Boa noite. Vem. Eu fico num ponto de observância de onde a gente coloca o indivíduo e como tudo que influencia ele. E como ele vive essa experiência, essa vida, né, essa vivência no tempo dele. Como ele administra tudo que ele precisa administrar, seja da herança, seja da tradição, seja dos hábitos da religião, como no tempo atual, na vida hoje, com a influência, né, que a gente tem da rede social, da nossa, do miolo social, da vida real e tal, como ele encara isso. E aí, independente se a gente está falando de um aspirante a rei, né, ou de um futuro rei, né, ou se a gente está falando de alguém que vem lá de uma situação não favorável, né, que aí é onde a gente tem essa distância, onde a balança pesa literalmente
né, de onde ele mora, onde consegue habitar, onde encaixa a meritocracia, eu percebo que está tudo meio que levando para. A gente vê que é quando o indivíduo se descola realmente de tudo que está ali influenciando ele e algo ele faz, Deixa eu perguntar uma coisa sabe? para você, Lilão. Você primeiro. Eu vou dar a pergunta para você. Acho bater bola com vocês que são os amigos do coração é importante. Você acredita na meritocracia, sim ou não? Eu acredito dentro disso que eu estou trazendo, dentro de a pessoa conseguir, dentro de toda aquele ambiente favorável ou não, Uhum, confortável ou não, uhum, expressar o seu dom e se descolar uhum, daquilo. Porque uhum. ela pode ser moldada a tá numa família que tem uma rede de empresas. Então ela é moldada dentro de toda aquela ambiência escolar, da tradição, de quando que é a férias, de quando que é o recesso, de quando ganha um pouquinho mais de dinheiro, quando investe. Ela já é moldada a vida inteira a entender os Perfeito. sacrifícios e os benefícios. Então ela pega e de repente ela vira uma baita de uma empresária, um baita de um empresário, tem uma família estruturada e vai ter essa vida e tá tudo bem para ela. Mas de repente tem alguns que viram uns puta de um surfista incrível que vai viajar o mundo e ganha mais dinheiro do que a família inteira, fazendo um negócio lá que a gente nem sabe como cai o dinheiro na conta, que vem da internet. Tá entendendo? Então, ele teve todo o conforto, mas ele teve ali, eu acho que aí que Você cabe. colocou uma coisa importante, Lilão, e fica aqui na tela que eu queria dividir isso com você e com a Carla. É o contexto. Mesmo conceito do que é sucesso dentro da meritocracia. Olha, engraçado como a gente não consegue separar meritocracia e sucesso. É um negócio impressionante. O que muda não é o mérito, é o entendimento do que é sucesso. Então, é sucesso para um herdeiro exponencial, dropar fora da vida dele, cair numa vida alternativa e construir uma alternativa? É. Então, ele tem mérito, porque ele fez Porque isso. ele quebrou, porque ele Porque ele abriu mão quebrou. do lugar que ele O estava e outro tal. não, o outro recebeu, herdou, resolveu dar continuidade, ele tem mérito. Por quê? Porque ele continuou a fazer isso. Mas a gente não consegue nunca não descolar o indivíduo, a vontade do indivíduo. E eu E, insisto, não, e Lilão, que nunca a vai ter, vontade é o ponto-chave aqui e da nossa nunca vai ter conversa. mérito, e nunca vai ter virtude, nunca vai ter sucesso lá na Cracolândia, Vai, nas pessoas que estão lá. vai, É esse que é o ponto. vai. Porque tem um lugar lá, e é isso que eu queria chamar a atenção. Vai ter alguém lá que, estando lá, na miséria que está, consegue expressar a virtude humana. Consegue se conectar com a essência humana, consegue dar valor para a sua própria existência no sentido mais puro dela, valorizando o ato de existir apenas. E Que eu acho que acho é que aí isso que nós cabe. estamos quebrando. Nós não estamos valorizando o que tem de mais valorável nisso, que é o ato de existir. A gente está valorizando demais o que eu penso ou o que eu sinto e muito pouco a simples existência. Isso para mim é uma coisa que me pega muito, porque como empresária, vira e mexe eu tenho que dar nota para as pessoas. No que sentido? Essa pessoa eu quero contratar, essa eu não quero. Feedback. Uhum. Ou essa pessoa eu quero no grupo, essa tem valor, essa pode agregar valor, essa não pode agregar valor. Recrutamento e seleção, para mim, é uma das coisas mais doloridas que eu sou obrigada a fazer no cotidiano do meu negócio. E eu tenho feito um exercício muito grande que é o seguinte: eu quero experimentar as pessoas independentemente daquilo que eu analisei sobre elas. Experimentar as pessoas significa colocá-las nesse jogo e entender o que elas fazem com as outras pessoas com as quais elas convivem. Me interessa mais o que eu sou capaz de fazer em função da minha existência, dentro do grupo que eu opero, do que efetivamente do resultado que eu alcanço. Ainda que isso seja para um empresário um tiro no pé, porque eu posso passar a valorizar A a capacidade de. intencionalidade menos do que o resultado. É, Isso pode ser o fracasso dos meus negócios. Mas me parece que neste aspecto eu estarei sendo um pouco mais justa. Porque eu vou estar eventualmente. valorizando, Carla, eventualmente, ainda é um exercício, né? Diga, querido. dentro disso, você acha que você é mais bem surpreendida quando você coloca alguém, às vezes, vou ficar dentro dessa tua fala, mas assim, né?
uma coisa é você colocar alguém dentro de um ambiente favorável e essa pessoa possa, de repente, florescer o seu dom e surpreender a todos e contagiar a todos ao seu redor. E aí, de repente, também é você colocar uma pessoa um pouco contraditória dentro de um ambiente não muito favorável, e de repente essa pessoa, que é dentro da pergunta que eu quero fazer, essa pessoa de repente aflora uma situação ali que surpreende, né? Porque às vezes não é nem sobre aonde ela foi inserida, mas é da onde ela foi tirada, aonde ela Sim. estava imersa, o que estava contaminando os pensamentos dela e tal. E aí, de repente, simplesmente vê uma cortina de novas coisas e essa pessoa aflora. Encontra essa oportunidade. Eu tenho tido algumas experiências muito legais nesse sentido, Ulisses, especialmente quando eu dou oportunidades para as pessoas que a sociedade como um todo já havia descartado. Feito esse exercício. Descartado por motivos espúrios, assim, Fúteis. fúteis, entendeu? Por bobagem, porque ou envelheceu, ou porque Não começou. não conseguiu fazer uma formação adequada quando era jovem, ou está, né, numa condição de ter patinado e está fazendo agora um curso que deveria ter sido feito quando tinha 20 e poucos anos, na expectativa desse empresário padrão que faz recrutamento e seleção, dando pontos para que faculdade o cara fez, quantas línguas ele fala, essas bobagens, né? Eu tenho e os grandes resultados, os momentos em que realmente vale a pena ser empresária, isso é uma coisa que todo mundo acha que eu sou muito louca, porque no fundo eu paquero com a ideia de ser uma empresária comunista, é um negócio muito anacrônico. Eu sei. Gente, Eu olha lá. sei, eu sei. Conceito novo para vocês. Então, me surpreende, e eu realmente acho que vale a pena fazer o que eu faço, estar onde eu estou, quando eu sou capaz de construir oportunidades que surpreendam não só aquele indivíduo que se manifesta, começa a se ver nesse outro lugar potente, como o entorno, fazendo com que a própria esperança de cada um de nós na existência humana renasça. Eu acho que talvez Isso é tudo que... meio Não, religioso demais, não né? é Quem não. É sabe? que de tudo que você falou, o mais bonito, e aí a gente está se encaminhando agora já para o fechamento, eu vou chamar a Silvia aqui para uma rápida consideração, mas eu queria pontuar isso, é que você está se permitindo desreligiosamente brincar com o acaso. E brincar com acaso não é para qualquer um, sabe, Carla? Brincar com acaso é só para quem quer jogar o jogo e sabe que provavelmente vai queimar a mão nessa brincadeira em algum determinado Queima, viu? momento. E tá tudo bem. O que eu acho que é mais importante, e aí eu queria que a Silvia pontuasse muito rapidamente para a gente poder terminar, é o quanto a gente precisa quebrar o ego nessa questão da meritocracia mesmo, tá? E assim, é uma dor, a dor que você tem de ser empresária comunista, que eu achei ótimo, eu tenho por outro lado. Eu acredito muito na curiosidade, eu acredito muito na persistência, eu acredito muito no inconformismo, que são notoriamente condições psíquicas que elas estão, de alguma maneira, assim, casadas com aquilo que a gente religiosamente possa dizer: eu fui tocada, eu fui eleita, eu fui ungida pela curiosidade, eu fui ungida pela... Sim. né? E assim, e para mim é um horror E isso. tem um aspecto que o Ulisses trouxe, que eu acho que vale a pena a gente destacar, Aninha, que ele trouxe em alguma coisa na fala dele uma ideia de autenticidade. Ele, né, quando ele Gostei fala também. Lilão, você ganhou o episódio hoje. de autenticidade, de assim, então, mesmo diante de tudo isso, eu sou capaz de buscar a minha essência e, sendo autêntico, abro mão da minha herança, abro mão do meu negócio, abro mão da minha empresa e vou ser surfista. Mesmo que isso possa ser um exercício de liberdade para poucos, tem ali um conceito de autenticidade. Então, quando uma pessoa faz uma transição de carreira, mesmo que ela tenha sucesso, está em busca de alguma coisa que é essencial para ela, porque ela vai se engajar com uma causa, vai fazer alguma coisa, neste momento eu começo a achar que vale a pena dar espaço para essa pessoa e vale a pena estar do lado dessa pessoa. E não quando ela manifesta dons ou manifesta uma inteligência que veio da genética dela, alguma coisa assim, né? Eu gosto de eu vou contar um episódio rapidinho, sou obrigada. Eu fui uma Segura vez aí, no Silvia. programa, segura aí, eu fui uma vez no programa do Justus, falar no programa do Justus. E o Justus estava com uma teoria naquele programa de que os superdotados
eram pessoas especiais, que tinham sido... ele tentou pensar na sociedade crianças e adultos superdotados. E eu estava o programa inteiro debatendo com ele, quem quiser buscar lá o registro deve ter em algum lugar aí da internet. Eu estava debatendo o tempo inteiro com ele e com um médico da Mensa, lá daquela né, Associação de Superdotados, que a maior parte das pessoas que eles estavam apresentando para mim não eram de fato superdotados. Eram pessoas que, por treino, haviam desenvolvido uma competência automática de realizar aquelas coisas. Então, o menino que resolvia o cubo mágico em 10 segundos, todo mundo sabe que isso é treino. Depois, o outro que fazia contas de cabeça, isso é treino. Né? Até que veio um garoto que era um minimonista, garoto não, um homem já, 30 e poucos anos. E ele fez uma fala muito interessante que foi assim, eu me tornei um especialista em memória porque minha mãe dizia que eu era um burro e que eu não servia para nada. Então eu quis provar para ela, através de uma memória espantosa, e que conseguia entrar em qualquer prova, realizar qualquer coisa, porque a maior parte das avaliações são conteudistas, então se você sair decorando, você resolve bem. E ele, para mim, ele se transformou num ícone disso. Por quê? Vai ter esse aspecto que está relacionado diretamente àquilo que eu desenvolvo e vai ter uma perseguição desse indivíduo na sua existência da sua superação. Superar-se a si próprio. Então, sempre será relativa essa questão do mérito para mim. Então, eu, Carla, se eu ganho a minha genética, se eu consigo ser inteligente, isso, aquilo, outro, eu vou me superar, não se eu me mantiver como professora adjunta da Faculdade de Medicina da Santa Casa, entende? Entendo, se eu ficasse lá como professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é um pouco do que o Ulisses trouxe, para mim, eu estaria esvaziada. Agora, sair de lá e me arriscar a empreender, a fazer o que eu faço, a pôr a pele em risco mesmo, e muitas vezes estar num lugar onde os meus talentos não me garantem, muito pelo contrário, me fragilizam, é o desafio que eu esperaria que as pessoas se prontificassem para fazer valer essa existência aqui. Isso para mim, me faz admirar alguém, de verdade. Mas eu não sei se por isso eu deveria dizer que essa pessoa é melhor ou pior que outra. Tem vaidade aí. De quem? Tua. Vaidade minha? No quê? É uma vaidade ao revés. A gente conversou sobre isso no episódio passado. É aquele momento... Lembra do vaidade em estar vulnerável? Santo Antão. Sim, mas... Santo Antão. Para quem não viu esse episódio, veja o episódio passado, vocês vão entender que é Santo Antão. Eu vou ter que pensar essa noite sobre aonde é que isso se encosta com aquilo, mas tudo bem. Eu acho, mas assim, talvez de todos os pecados ou de todos os olhares, esse seja o olhar mais perdoável, porque ele tenta fazer da meritocracia não uma justificativa para algo, mas a justificativa para um outro olhar. Mas ainda tem, Carla, ainda mas tem é transformador. Não importa. Do indivíduo, mas tem o componente da vaidade. Vou dormir vaidosa, então, hoje. Não tem importância. E tudo bem, você pode. Posso. Silvia! Salva a gente aqui. É vaidade, não é? Mérito, não é? Amarra isso aqui para nós, pelo amor de Deus. Oi, gente, tudo bem? Eu fiz algumas anotações aqui do que você... Adorei o debate, foi ótimo. E eu fiquei com que a Ana leu, mérito ligado a atributo inerente a um indivíduo. Para mim, isso é dom, né? Aí não é mérito. O mérito, para mim, é só no depois. Você faz, sim, realiza algo, há um mérito. Perfeito. Agora, o dom é que é inerente. Silvia, isso é como se deveria entender em 80% das vezes. Mas se eu falar hoje para você, pensa no Barack Obama, você vai falar, esse cara é muito inteligente. Primeira coisa que você vai falar do Barack Obama é que ele é muito inteligente. A inteligência do Obama é mérito ou é dom? Ela é dom. E a gente a celebra como se fosse um mérito. Você entende a diferença? Esse é o pré-req do meu caso o tempo todo. Que 90% das vezes, quando a gente está celebrando alguma coisa em alguém, a gente acha que é mérito. E é dom. Dom é legado, dom é herdado. E aí eu continuo insistindo, mesmo nos momentos onde eu pego aquele meu grupo de dons, abraço o meu grupo de dons e boto aquele samba na rua, eu só posso fazer isso se eu tiver o dom de conseguir organizar os meus dons.
Se não, ó, nem isso eu consigo. Eu posso ter todo o legado do mundo, eu posso ter toda a condição do mundo, mas se eu não tiver intrínseco a mim, ensinado pelos meus pais, ou desenvolvido a capacidade de me auto-organizar, essa é o autoadestramento que o Paulo fala pra gente, nem isso eu vou conseguir. Então, das 3 coisas que fazem o meritoso ser meritoso, nenhuma das 3 é realmente dele. E aí a gente tem que conviver com isso, com a nossa vaidade, com Santo Agostinho, com orgulho e com o pecado. Vai lá, Silvia, desculpa. Tá. Aí, mérito seria um valor? Por exemplo, você tem um herói de guerra, né? Um herói lá que salvou, salvou muita gente numa batalha. Ele teve um valor, né? Teve mérito. Para mim, aí ele foi virtuoso. O maior covarde do mundo, ele pode não ser meritoso, mas ele pode ter um momento de exercício de uma ação virtuosa. Uma Ah, sim, ação tudo bem. virtuosa não faz de ninguém uma pessoa meritocrática. No máximo, você pode dizer que o acaso te fez merecedor daquilo. As pessoas têm valor, Ana? Não, intrinsecamente não. Não, intrinsecamente não. Intrinsecamente não. As O pessoas... valor é sempre atribuído a um terceiro. Uma relação. Uma relação. Uma relação. As pessoas têm obrigações Atribuídas também, relacionais. relacionais. As pessoas têm desejos. Aí você vai dizer mais do que eu, porque você pode me pegar. Que eu posso dizer que do plano filosófico existencial, desejo e vontade impulsionam a gente, sim. Então, o que poderia ser usado como régua para qualificar os seres humanos? Cara, se nem Buda, Jesus Cristo e Aristóteles chegaram no consenso, como raios eu vou saber? Mas você se arriscou a fazer um podcast chamado Dopamina. Cara, é assim, eu tô ficando velha, né, Carla? Silvia, desculpa ter te Você interrompido. está ficando rapidamente Silvia, desculpa velha. te interromper. Eu tô ficando velha, mas no sentido, talvez não cristalizado da palavra. A gente já passou por isso antes, né? Existe comigo hoje uma certa impaciência com descobertas tardias que muitas pessoas estão fazendo, que me remetem, a Silvia vai saber que a gente já conversou isso, me remetem a discussões e situações e temas já vividos do ponto de vista pessoal e do ponto do coletivo, e que me indicam que hoje, coletivamente, a gente está numa situação muito mais complicada do que favorável, onde o indivíduo, a gente está vivendo talvez o final do cúmulo da extrapolação da noção do valor do indivíduo como sendo pedra fundante do indivíduo e sua vontade. Eu tenho dúvida se isso está conduzindo a gente para algum lugar que preste. Isso, nós estamos a caminho da transcendência Não. em relação a isso ou nós estamos para o fracasso? A gente está num caminho de... Me preocupou uma frase que você falou e eu volto para você. Você falou que em certos aspectos a gente deixa de valorizar o sentido da existência mais básico, né? Quem valoriza a existência no sentido mais básico é bicho, né, Carla? Exato. Então, assim, do ponto de vista humano, acho que a gente está indo para uma situação complicada. Mas ele não valoriza a existência porque ele existe. Porque ele não tem nem consciência. Exato, disso. porque é intrínseca à vida, e aqui está um ponto importante, é intrínseco à existência, à vida, cuidar dela. Então, ela não tem remédio, né? Então, no exato momento em que o ser humano começa a abandonar até isso próprio, que a gente vai ver na anedonia, né? na falta de busca do prazer que a gente vai encontrar na depressão, em vários quadros, a Silvia está por aí para me ajudar a desenhar isso, neste momento, acho que se perde de fato o que a gente poderia considerar como valor, que é o ser humano, ele come a maçã do Éden, quer dizer, ele ganha consciência sobre a sua existência, né? Depois desta consciência, ele olha para si e diga, isto realmente é incrível. Existir é realmente incrível. O que a gente vai ficando? A gente vai ficando insaciável. E por isso eu te perguntei do desejo. E por isso o mérito, na verdade, na minha percepção aqui, agora, nesse lugar, começo a achar que eu posso estar usando o mérito como um termômetro do valor dessa existência, quando de verdade todas elas deveriam estar niveladas em valor.
Eu proporia uma outra coisa. Eu não acho que a gente consiga fazer isso. De novo, eu tô ficando velha, tá, gente? Sim, né? Não tô ficando religiosa, mas eu tô ficando cada vez mais carola. Eu acho que o valor talvez esteja na ordenação disciplinada do desejo. Ordenação disciplinada do desejo. Ordenação disciplinada do Eu desejo. vivi para ouvir a Ana Flávia. Pessoal, Eu está também. gravado isso. Silvia, Vai, está gravado, Silvia. Não, eu queria só concluir o seguinte, que, para mim, a meritocracia é um sistema. Você pode estar inserido nesse regime meritocrático, assim como você está na democracia, você está dentro da meritocracia. Aí eu separo o mérito. O mérito, como concordo com o que a Ana diz, que você faz, preciso fazer para ter mérito. E a Carla, quando diz que faz, vamos dizer, precisa dar assistência ao outro, ela está jogando de lado o ego dela e está altruísta, né? Quer dizer, ela só pode olhar o outro se ela abandonar um pouco o ego dela, a situação egóica. Mas a E, Ana Silvia falou que esta ação é vaidosa, olha só. Ainda Mas chamou Santo Antão aqui. depois a gente mas, volta para isso, Silvia. bom, e teve uma coisa que você falou, meritocracia, que eu associei com Skinner, né? Uhum. Então você faz e ganha, faz e ganha, faz e ganha. Behaviorismo, né? Mas na verdade, Condicionados estamos. assim, mas é o condicionado do desejo, né? Por isso que eu falo, é a ordenação disciplinada do desejo. Skinner já falava, já advogava que nós, no fundo, nós não temos livre-arbítrio, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, que a própria busca insaciável e o nosso condicionante de estarmos movidos pelo desejo que você tanto coloca aqui é a nossa ruína, não só moral, como a comprovação da nossa incapacidade de exercício do Tá. Mas livre-arbítrio. deixa eu te fazer uma E perguntinha. só para terminar, meritocracia, Silvia. O problema da meritocracia é de comparar a meritocracia com a democracia. Você não consegue, no ambiente democrático, exercer as suas opções políticas fora da democracia. Num regime de meritocracia, você não consegue exercer as suas opções de escolha ou não escolha e de reconhecimento da validação do outro, por isso a disciplina do desejo, se não for debaixo de um olhar meritocrático. Mesmo por isso que eu falo que a vaidade, então, está inerente a tudo. Porque o reconhecimento do outro, seja num ponto ou seja no outro, é o que pauta a satisfação dos nossos desejos. Não pode ser apenas uma apologia à existência. O altruísmo verdadeiro ele é muito raro. Mas existe a apologia à existência? Não só para entender onde é que eu quero, para onde que eu quero ir. Não, hoje não. Sil, segura aí o tranco, a gente vai continuar no bastidor essa conversa. Caminha 1h20 de conversa. Que é isso, 1h20? Não é possível um negócio desse. Todo mundo já foi dormir essa altura do campeonato. Faz rest teu case. Hoje eu não vou nem chamar o Paulo para ele fazer o fechamento, que o Paulo, gente, ele tem a prioridade. Deixa eu chamar o Paulo para fazer o fechamento. Vai. Chama, porque ele é dopamino, né? Ele é dopamino. Vai, Paulinho, você tá aí. 30 segundos para você fazer o fechamento. Amarra isso aí, Paulão. Fazendo esse exercício de suspensão de crença, que é realmente assumindo que os valores meritocráticos, eles são falácias e que eles não são meritocráticos em absolutamente nada e que a gente tem muito pouco controle por meio do nosso esforço, das nossas conquistas e está muito mais ligado a questões contingenciais, eu percebi que existe uma dificuldade da gente descolar o nosso ego, que se dá pelo processo de significação individual, porque isso gera um sofrimento e uma angústia existencial muito grande. Ao longo de todo o programa, a gente foi percebendo, principalmente das pessoas que têm uma noção meritocrática, seja ela mais tradicional, seja uma visão mais pessoal, que uma dificuldade de querer encarar a possibilidade de que ela é produto do Do acaso. acaso. Exatamente.
E isso é muito um sintoma de diversos tipos de psicopatologias sociais que estão entrando em processos de convergência. A gente fala do narcisismo, a gente fala da cultura do narcisismo, a gente fala sobre o processo da produtivização dos indivíduos por meio do seu processo de venda pelas redes sociais. Eu sou um produto, eu já não sou mais apenas uma pessoa. A gente fala sobre a questão de alguns processos até mesmo fisiológicos, neurofisiológicos, quando a gente está falando de depressão, quando a gente está falando de burnout. Vide Byung-Chul Han, que é um filósofo extremamente do zeitgeist do momento do que a gente está vivendo. Então, uma das coisas que também eu acho que não foi debatida, e eu entendo que o objetivo era traçar uma base para a gente entender os problemas meritocráticos, mas que são tão problemáticos quanto a compreensão de que o sistema meritocrático é falacioso como que os sistemas competentes das nossas sociedades conseguem reconhecer, seja as características naturais desses indivíduos, os seus dons, as suas aptidões, e as características do meio, como vetores que são relevantes para o processo de construção de um novo modelo que encare o que é justo. Aonde que começa a justiça? Quem define essa construção de arquitetura? Quais são as variáveis que devemos considerar nesse processo de construção dessa arquitetura? Eu acho que essas perguntas elas são tão complexas quanto a própria definição Paulo, a gente de pode entrar meritocracia. ou pode não entrar. Mas assim, se a gente for responder isso daí, é mais 1h30, mas eu vou te falar onde Sim. a gente vai terminar. A gente vai parar em teses bastante mais radicais, como, por exemplo, as teses de Rawls, onde ele simplesmente passa o facão na questão da meritocracia. O ponto de partida é que todos os dons de um indivíduo são pertencentes à sociedade. O ponto de partida é que toda a realização do indivíduo é pertencente à sociedade. O ponto de partida é que, inclusive, a vontade do indivíduo é condicionada pelo berço societário dela. E aí nós estamos num puta de um problema, porque a gente está radicalizando a conversa em termos que nenhum de nós está preparado. E isso vai bater na possibilidade de ser uma sociedade onde a gente murche as pessoas pela descrença na capacidade de realização delas. Então, assim, o equilíbrio é fino, ele é delicado, a conversa ela não vai se resumir. Vamos continuar necessitando de padrões de comparação, porque se em última instância a gente joga a meritocracia lá para o terreno zero, a gente elimina vetores de comparação. E quem sou eu? Qual é a minha identidade se eu não tiver um outro reflexo, um conjunto, um frame em cima do qual eu construo a comparação? Como é que eu falo de valores e de questões Não faz básicas? sentido o conceito de indivíduos Não faz se não houver sentido. a possibilidade É de isso, qualificar. é Não faz isso. Eu sentido. acho que mais imperativo do que nunca, para finalizar, a gente precisa encontrar ferramentas biopsicossociais, sejam elas no nível individual, no coletivo, nos dois, para que a gente possa ressignificar o humano a partir de um outro preâmbulo que não seja o ultra-individualismo que está esmagando a nossa capacidade de atuação, tanto individual quanto societária. Que é resultado da A meritocracia, capacidade né? a capacidade de significação, de construção de narrativas, pelo olhar da do indivíduo, pelo olhar do mérito, que foi o que a gente debateu aqui, está se esgotando. A gente não está conseguindo Sim. sair disso e a gente vai bater na parede mais cedo ou mais tarde. Eu deixo isso como reflexo A pra gente, meritocracia pra todos nós. se consolidando como uma doença social. Eu não sei se como uma doença, doença é uma palavra extrema. E Mas cheio de sintomas, né? mas tudo que é levado a extremos, né, Carla? Mas a meritocracia se coloca assim. E a gente começa a identificar um monte de sintomas que são característicos da gente olhar para a sociedade dessa forma, ela acaba se transformando numa doença, porque ela vai corroendo. Sim e não. Para martelo, tudo é prego, para prego, tudo é martelo. Então a gente tem que tomar cuidado. Gente, segura por aqui, paramos por hoje. Qual é o tema da próxima edição? É o cansaço do futuro. Para tudo, eu já estou cansada agora. Cansaço do futuro. A Carla vai dormir hoje, cabeça no travesseiro, pensando o que vem por aí e qual é o cansaço do futuro que a gente existe. Dopaminos, meus queridos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Carlinha, fecha o programa.
Amor, É tua. é isso. Pessoal, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Vocês já viram que vocês podem, inclusive, participar. Se você achar que você tem uma contribuição incrível para fazer, venha e participe. E sempre dê o seu like, deixa aí, compartilha. Não deixa de falar sobre dopaminas com as pessoas que você acha que realmente podem acrescentar a essa discussão. E comentem, divulguem e prestigiem o time que faz isso aqui. Especialmente o pessoal da Copland Filmes, que apoia a gente. Ah, você quer patrocinar o Dopaminas? Puxa, seria lindo o seu logo aparecendo aqui do lado agora, não seria? E com isso você deixaria a gente ficar horas e horas aqui, meritocraticamente, falando sobre todas essas ideias malucas. Fiquem com a gente sempre por aqui no Nada Trivial ou no nosso canal de podcasts e esperem o quarto episódio. Cansaço do futuro, para tudo. É isso. Vamos ver se a gente consegue fazer em 40 minutos, né? Não vai dar, gente. Você sabe que é utopia sua. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.